capítulo de número 6. Lá no Antigo Testamento, livro de Josué, capítulo de número 6, sexto livro da Bíblia, versículo de número 1 em diante. E na minha Bíblia, aí acima do verso 1, o título é A Conquista de Jericó. Qual que é o título? A Conquista de Jericó. E o texto diz assim: os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei, os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comece a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes, que tocavam cornetas, e um grupo de guarda seguia a arca. Durante esse tempo as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No 2º dia marcharam de novo, uma vez em volta da cidade, voltaram ao acampamento e fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia levantaram-se de madrugada, marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com alguma coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. E aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Podemos dizer muitas coisas sobre este texto, mas eu quero trabalhar uma coisa hoje conosco. Repita comigo: conquista. Conquista. Mais uma vez, conquista. Conquista. Só vocês pela última vez. Conquista. Conquista. Conquista é algo que todos nós precisamos ter na vida. Para você ter algo, para você dizer que alcançou, para você dizer que é seu, repita comigo: eu tenho que conquistar. E pergunte para quem está ao seu lado: você é um conquistador? Há uma ideia errada em nosso meio, que conquistador é sempre sobre namoro, sobre sexo oposto, sobre sexo, sobre relacionamento. Mas não. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter conquistas. E eu pergunto a você: como estão as suas conquistas? Ou como estão as suas conquistas? Qual foi a sua última conquista? Qual é o último dia ou a última semana
ou o último mês na sua vida que você conquistou algo? Eu não sei como você pensa, mas eu trabalho, eu luto, eu busco conquistar sempre as coisas na minha vida. As minhas conquistas não podem estar só no passado. Repita comigo: as minhas conquistas precisam estar no presente. E quais têm sido as suas conquistas neste mês de agosto? Quais foram suas conquistas em julho? Quais foram suas conquistas no primeiro semestre deste ano? Você não pode se acomodar e se acostumar com uma vida sem conquistas. O que nós estamos percebendo nessa geração de crentes, o que nós estamos percebendo na vida de alguns irmãos da igreja, é uma escassez de conquistas. Se você numa conversa informal, num papo informal, vê o que cada um fala, o que cada um conversa, você não consegue ouvir as pessoas falando de suas conquistas. Em sua família, em seu casamento, em seus negócios, em seus trabalhos, em seus sonhos, em seus projetos. Eu quero dizer para você que se você é povo de Deus, você precisa ser um conquistador. Por isso a Bíblia diz, no título aí do capítulo 6, verso 1, a conquista de Jericó. E se você observar, o verso 1 começa a dizer: os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Repita comigo: os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Versículo 2: o Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Parece que está incoerente o texto bíblico. No verso 2, Deus diz: eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Mas no verso 1 a narrativa é: os portões da cidade estavam bem fechados para que ninguém entrasse. Então, por favor, entenda uma realidade de mundo espiritual. Deus está nos entregando muitas coisas. Deus já te entregou uma família, Deus já te entregou um casamento, Deus já te entregou filhos, Deus já te entregou provisão, Deus já te entregou prosperidade, Deus já te entregou providência. Mas os portões do casamento estão bem fechados. Mas os portões da conquista da sua família estão bem fechados. Mas os portões da sua conquista financeira estão bem fechados. Mas os portões da sua empresa estão bem fechados. Pastor, e agora o que eu faço? Por favor, versículo 3. Agora, você e os soldados israelitas, repita comigo, marcharão. Então há aqui 3 realidades. Quantas realidades? 3. Primeira realidade, verso 1, os portões da cidade estão bem fechados. Segunda realidade, verso 2, eu entreguei a cidade na sua mão. Terceira realidade, verso 3, você vai ter que marchar. Aprenda então uma coisa, que este mundo que nós vivemos, a nossa sociedade, a nossa civilização, não gosta de nós como crentes. A civilização não gosta de nós como igreja. Eles nos toleram, eles nos engolem, mas eles não são simpáticos a nós. Que isso, pastor? Não sabia disso. A palavra de Deus diz, Jesus disse: se odiaram a mim, odiarão a vocês. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Por isso todo crente, todo filho de Deus, quando ele quer entrar em algum lugar, tem resistência, tem dificuldade, porque os portões daquele lugar, para você entrar, estão bem fechados. E para você conseguir conquistar aquele lugar, você vai ter que marchar. Mas nós estamos vivendo uma realidade de igreja, onde o povo hoje não conquista, apesar de Deus já ter dado na sua mão, porque a igreja hoje não marcha.
A igreja hoje não ora, a igreja hoje não jejua. A marcha que aqui no Antigo Testamento é literal, é física, é marcha de guerra. No Novo Testamento as coisas ganham outro contorno, porque o reino de Deus não é deste mundo. Então a nossa marcha não é mais física, a nossa marcha é uma marcha espiritual. E aqui está o nosso problema. Você quer conquistar um casamento, mas você não ora e não jejua. Você quer conquistar uma família, mas não ora e não jejua. Você quer conquistar um lar, mas não ora e não jejua. Você quer conquistar uma empresa, um negócio, um diploma, uma formação, mas você não ora e não jejua. Sabe por quê? Você está querendo conquistar as coisas na força do seu braço. E deixa eu te ensinar uma coisa. Se você é filho de Deus e se você nasceu de novo, se o Espírito de Deus habita em você, as suas conquistas agora são primeiro espirituais. E a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Por isso que nós olhamos na vida de alguns crentes hoje e as conquistas são escassas, as conquistas são pequenas. Então nós temos que chegar a um diagnóstico. O que está acontecendo? Ou os crentes atualmente estão muito devagar, estão muito moles, estão muito tranquilos, estão muito acomodados, deitados eternamente em berço esplêndido, e não lutam mais, não esforçam mais, não empenham mais, não correm atrás mais. Ou os crentes estão querendo fazer conquistas somente na força do seu braço. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então vamos lá. Seu casamento é uma conquista humana, só humana, ou é também espiritual? Para aqueles que não são de Cristo, casamento é uma conquista humana, porque eles não são espirituais. E por que eles não são espirituais? Porque quando o pecado entrou na vida deles, matou o espírito deles. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é essa morte é física? Não, essa morte é espiritual. O primeiro pecado no mundo, cometido pelo primeiro casal do mundo, Adão e Eva, comeram do fruto proibido. Quando eles comeram, eles morreram fisicamente? Não, eles morreram espiritualmente. Por isso Jesus, conversando com Nicodemos, lá no Novo Testamento, vai dizer para Nicodemos em João capítulo 4, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos, mestre da lei, não entende isso e fala, mas como um homem sendo já velho vai nascer de novo? Porventura ele vai voltar no ventre da sua mãe e renascer? E Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então todo crente precisa experimentar a bênção da redenção, chamado, repita comigo, novo nascimento. Repita comigo, regeneração. E o que é novo nascimento e regeneração? É o ato do seu espírito renascer. É o ato do seu espírito ser regenerado. É o ato de você passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E o que renasce? Não é sua mente. E o que renasce? Não é seu corpo físico. E o que é que renasce? Repita comigo, meu espírito. Então hoje você tem um corpo, diga amém. Hoje você tem uma alma, diga amém. E diga para quem está do seu lado, você também tem um espírito. E o Espírito de Deus comunica com o seu espírito, onde nós clamamos, Abba, Pai. Então hoje você não é só um ser humano carnal. Hoje você também é um homem ou uma mulher espirituais. Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Então, para um crente, casamento é uma conquista espiritual. Então, para um crente, família é uma conquista espiritual. Então, para um crente, um negócio, uma empresa, são conquistas espirituais. E conquistas espirituais conquista-se de maneira
espiritual. E quais são as armas da nossa milícia? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E quais são as armas da nossa milícia? Repita comigo: as principais, jejum e oração. E qual é o problema da igreja hoje? A igreja hoje quer conquistar, mas ela não ora e não jejua para conquistar. Os casais marcam seus casamentos e não oram para casar. As famílias programam férias e não oram para tirar férias. As pessoas vão abrir uma empresa, preparam o negócio, o plano de negócio, faz tudo, faz o investimento, aluga, compra matéria-prima, monta o lugar, mas eles não oram e jejuam para aquilo. A consequência é que essas conquistas vão se tornando frustrações, vão se tornando derrotas, vão se tornando fracassos. E por isso os crentes hoje não têm tantas conquistas para declarar e para celebrar. E se nós queremos aprender a ter conquistas, nós temos que aprender com o texto bíblico. Deus entregava para Josué e Israel a cidade de Jericó. Mas quando Deus entrega a cidade para eles, a cidade faz o quê? Se fecha. E para eles entrarem na cidade, eles agora vão ter que marchar. Por isso, aprenda: o que precede a conquista de todo crente, repita comigo, são atitudes espirituais. Chegou um momento na minha vida de pastor que eu tomei uma decisão que eu não iria mais ministrar em casamento. Porque casamento do crente virou circo. E eu não sou palhaço. Isso, eu cheguei a essa conclusão por causa do último casamento. Não foi o último, eu já fiz outros depois desse. De um casamento que eu fui ministrar aqui nesse templo. E, meu irmão, eu fiquei indignado. Eu estou ministrando o casamento, tudo correndo, tudo bem. O problema foi quando chegou o momento das alianças. E aí tem um cerimonialista, que casamento hoje tem cerimonialista, nada contra, por favor. O problema é que o cerimonialista pensa que a pauta do casamento é dele e não do pastor. E aí eu chamo que entrem as alianças, não é assim que a gente fala, né? A gente olha para o noivo e diz: que penhor você apresenta como prova do seu amor e fidelidade e compromisso para com sua noiva? E aí eu dou um passo atrás, é a deixa para as alianças entrarem. E o que eu estou esperando que entrem? As alianças. E entra um menininho com skate no corredor do meio aí. Eu pensei: o que é isso? Aí, ô tio! Aí o noivo olha para trás. Eu não sabia de nada disso, irmão. Na igreja que eu sou pastor. Casamento, se você não sabe, quem é crente aí, diga amém. Amém. Casamento é culto. O que casamento é? Culto. Mas os crentes hoje não são mais espirituais. Casamento para eles não é mais culto. A celebração de casamento dos crentes, a festa, hoje tem músicas que são seculares. Tem pista de dança. O crente vai na boquinha da garrafa. Tem bebida alcoólica. Eles estão celebrando o quê? Que diferença há, pois, entre vós? Que diferença há, pois, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem? Entre o santo e entre o profano? Porque o crente não vê mais um casamento, uma família, filhos, um lar, uma empresa, um negócio, uma faculdade, uma promoção como uma conquista espiritual. Para os crentes hoje, essa conquista é na força do seu braço. E aí então o rapaz, o menino lá entra, e eu estou aqui olhando. Aí o que acontece? Entra agora uma vela. Uma pessoa entra com uma vela, entra mais duas pessoas com mais duas velas, uma vela acesa e duas apagadas. Eu falei assim: que negócio é esse, cara? E aí tá entrando e todo mundo olhando, e eu tô aqui na frente, com aquela cara de ver paisagem. E aí chega aqui, pega aquela vela acesa, acende uma vela,
acende outra vela e apaga a outra. Aí o noivo vai e me dá a vela. O que eu tenho com isso, irmão? Aí eu pego a vela, olho para o noivo, olho para a noiva, vocês estão imaginando minha cara aqui, né? E eu devolvo a vela para o noivo. Fazer o que com a vela? O casamento não é meu. E aí eu pergunto para o noivo: e cadê as alianças? Aí entra uma bailarina dançando na ponta, dando as piruetas lá, e a música tocando, e eu tô aqui na frente. Já entrou skate, já entrou vela, agora entra a bailarina. E onde estão as alianças? A minha pergunta é uma coisa só: pra que um skate? Pra que 3 velas? Pra que uma bailarina? E aí eu estou aqui, aí entra a bailarina, e ela vem dançando, ela vem dançando, ela vem dançando. E aí que eu vejo que a aliança está na bailarina, amarrada aqui no vestido dela. A cerimonialista chega perto de mim e diz assim: só tem que pegar as alianças. Quem entrega as alianças é o noivo. Eu consagro as alianças. Aí o noivo: não, mas é o senhor. É você. Eu perguntei para você: que penhor você apresenta como prova do seu compromisso e fidelidade à sua noiva? Eu fiquei na minha. Aí o noivo meio contrariado, a cerimonialista: mas não é assim. Falei para ela: vai ser. Mas eu já estava invocado, irmão. E o noivo vai lá, e eles põem a aliança e dão o laço, né, irmão? Na dança, o laço virou nó. E o noivo está lá. E eu estou aqui. Cara de paisagem. Até que solta tudo isso. Aí me dá a aliança, eu coloco a aliança na Bíblia para orar. Era só isso, gente. Mas casamento virou o quê? Circo. Não é mais algo espiritual. O casamento termina. Antes de terminar o casamento, eu então estou lá fazendo o casamento. Terminando já, a cerimonialista diz assim: os noivos vão sair. Quando chegar no meio do salão, o senhor chama-os de volta, e quando eles olharem, o senhor dá a bênção. Eu falei para ela: não, senhora. Mas todo casamento é assim. Comigo não é todo casamento que é assim. A bênção é aqui. Eu já estava aqui, meu irmão, mais bravo, irmão. Cerimonialista, nem crente devia ser, quer me ensinar? Quer ensinar padre a rezar a missa? Eu já havia feito até aquele dia 158 casamentos. Eu não sou pastor de ontem, mas eu estava bravo, irmão. E aí eu abençoei, os noivos saíram. Passaram-se 3 meses. Os noivos, então, casados, brigam. A noiva coloca o noivo para fora de casa. Ele vai lá na minha casa: pastor, o que eu faço? Eu sabia que bailarino não ia resolver nada, que skate não ia resolver nada, que vela acesa, vela apagada não ia resolver nada. Eu falei assim: mãe, por que você saiu de casa? Porque ela mandou. E você vai obedecer? Volta para casa e fala para ela: pastor mandou eu voltar, nós estamos casados. E se ela não me receber, vira homem, irmão. Olha bem a história, a ideia. Os crentes estão entendendo o casamento como algo espiritual? Não. Por isso tem crente que não consegue celebrar 1 ano de casado. Tem crente que não consegue celebrar 10 anos de casado. Tem crente que não consegue celebrar 20, 30, 40, 50 anos de casado. Os casamentos dos crentes não duram. Os negócios dos crentes entram em falência. Os crentes não conseguem ter sua diplomação, não conseguem ter sua graduação, muito menos sua pós-graduação, muito menos seu doutorado, muito menos seu pós-doutorado. A fase de conquistas na vida de uma pessoa, em regra, é entre os 20 e 40 anos de idade. Entre os 20 e 40 anos que você casa, adquire seu imóvel, adquire seu carro, adquire sua formação, adquire seu diploma. E há crentes na igreja que estão vivendo essa fase entre os 20 e 40 anos sem viver essas conquistas. As pessoas estão tendo as conquistas cada vez mais tardias, quando então nem conquistas têm. E por que será? Porque há muito crente querendo conquistar na força do seu braço. Mas há um texto bíblico que você não pode esquecer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos,
mas nós confiaremos no Senhor nosso Deus. Esse texto, uns confiam em carros e outros em cavalos, é que a confiança de muitos está no exército, está no poder das armas, carros de guerra e cavalos de guerra. Em uma batalha antiga, eram as armas mais temíveis em uma batalha. E tem crente que ele não confia mais na força de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. E por isso as conquistas vão diminuindo. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe como meus pais se casaram? Eu vou gastar alguns minutos para explicar isso para você. Meu pai veio para pastorear, aliás, começar essa igreja em Juiz de Fora em 1970. 9 de agosto de 1970 essa igreja nasceu. 9 de agosto foi terça-feira dessa semana. Essa igreja fez 52 anos que começou. Exatamente aqui nesse lugar. A época era um ferro velho, uma oficina. O altar era lá, os banheiros eram ali. O telhado era de amianto muito baixo. Essa parede aqui era uma parede de tijolo maciço, que é a mesma parede, continua, mas muito desgastadas, reboco caindo. Essa rua era de calçamento, não havia o trânsito aqui nessa rua. Havia um dormente lá na esquina com a Avenida Brasil, outro dormente aqui na esquina com a Avenida 7 de Setembro. E o meu pai começou esta igreja em 1970, quando tinha 27 anos de idade. E o meu pai havia tomado uma decisão de não se casar. Ele seria solteiro por toda a vida, para dedicar toda a vida dele à igreja. Meu pai então conta que um dia, em um culto de terça-feira, ele vai orar antes de pregar a palavra, e quando ele fecha o olho, ele vê uma nuvem na cabeça da minha mãe. Ele toma um susto e ele abre o olho. Quando ele abre o olho, a nuvem continua na cabeça da minha mãe. Ele continua a orar, olha, anda para um lado e a nuvem está na cabeça da minha mãe, vai para o outro lado, a nuvem continua na cabeça da minha mãe. Ele prega todo o culto e a nuvem continua na cabeça da minha mãe. Ele morava na casa do presbítero da igreja. Ele então chega ao presbítero e diz: hoje eu não vou dormir, eu vou passar vigília na igreja. E o meu pai passa toda a noite em uma vigília sozinho, expulsando o demônio. Espírito da prostituição, espírito do sexo, espírito da sensualidade. Ele estava indignado: como é que eu vou pregar pensando em mulher e uma nuvem na cabeça de uma mulher? Meu pai, quando se converteu aos 21 anos de idade, meu pai era gigolô. Meu pai cantava em castelhano na Rádio Tupi de Belo Horizonte e era campeão de dança em Belo Horizonte. Na época a dança era o twist. Era o tempo da brilhantina e ele andava como John Travolta. Jaqueta de couro, com a aba aqui levantada, cabelo na brilhantina, sapato cavalo de aço que tinha um salto na parte de trás do sapato, calça boca de sino. Era assim que o meu pai andava. E ele diz: mas eu já converti tem 6 anos. E meu pai disse que no meio da madrugada, naquela vigília, ele ouve a voz de Deus dizendo: isso não é demônio, sou eu mostrando a sua esposa. Meu pai disse que naquele momento ele disse para Deus: eu não estou te pedindo nada. E Deus diz: você não precisa me pedir para te dar as coisas, eu dou o que eu quero dar. É sua esposa. Você casar-se-á com ela. E você vai casar por causa do meu reino e da minha igreja. Ela vai ser seu braço direito na obra que eu tenho na sua vida. Meu pai então falou para Deus: só acredito se o Senhor mandar alguém de outro lugar que não sabe de nada para mostrar quem vai ser minha esposa, e tem que ser quem o Senhor me mostrou. Terminou, Deus não falou mais nada, ele continuou orando, terminou a vigília. Naquela época, o missionário Paulo Roberto Rezende Oliveira, nosso querido missionário Paulo, já falecido, saudoso Paulo, estava vivendo uma realidade lá no Amazonas, que ele era missionário na Amazonas, e ele, a esposa e o filho recém-nascido contraíram malária. O filho dele morre de malária, e o filho que ele fez o parto na esposa, ele enterra debaixo de uma árvore, dentro de uma caixa de madeira. E ele então está voltando com a esposa para o Sudeste para tratar a esposa da malária. Ele recuperou bem, mas a esposa não. Ele então entra em contato com meu pai e diz: Wilson, estou indo ao Sudeste para tratar a Maria e eu vou ministrar em Juiz de Fora porque eu tenho que te mostrar algo que Deus já te mostrou. Meu pai recebe a carta,
não fala nada. O missionário Paulo chega de ônibus, meu pai o busca, e meu pai imediatamente pergunta ao Paulo: o que você vai me mostrar? Ele dá aquela risaiada dele e diz: na hora do culto eu te mostro. O escritório era aqui, ó, onde é a sala de apoio. Meu pai está no escritório com Paulo. Quem é? Calma, Wilson. Eu vim de tão longe para te mostrar. Você não falou para Deus que tinha que vir alguém? Deus falou comigo e me enviou para te mostrar. Na hora do culto eu mostro. E aí o culto está acontecendo, os irmãos aqui, a igreja tinha na época 150 pessoas. O Paulo pega o meu pai pelo braço e fala assim: vem comigo, Wilson. Passa por detrás, dá a volta, minha mãe está sentada no primeiro banco, orando. E o Paulo, com um sorrisão, fala assim para o meu pai: é ela. Ao meu pai: não é possível. Termina o culto, o missionário Paulo chama ele, chega perto dele: é ela ou não é? Aí o meu pai conta para o Paulo o que tinha acontecido. Paulo dá um abraço no meu pai e diz: o meu Jesus não erra, o meu Jesus é cirúrgico no que ele faz. Wilson, tem que marcar o casamento. Disse: calma, não é assim, ué. Meu pai então escreve uma carta para o apóstolo Doriel e fala: apóstolo Doriel, quais são as 10 qualidades que a minha futura esposa deveria ter? O apóstolo responde a carta, e entre as 10 qualidades, essa carta não existe mais, meu pai nem lembra mais quais são as 10 qualidades, lembra de muitas, mas não todas, e ele vai lendo a carta e vai olhando a minha mãe, e minha mãe vai passando em todos os requisitos apontados pelo apóstolo. Um deles, que meu pai ainda lembra, é: primeiro, ela deve ser profeta, minha mãe era. Segundo, ela deve ser de poucas amizades, minha mãe era. Terceiro, ela deve liderar as mulheres da igreja, minha mãe liderava. Quarto, ela deve trabalhar ou na secretaria ou tesouraria da igreja, minha mãe trabalhava nas duas. Quinto, a mãe dela tem que ser muito atuante na igreja, a mãe da minha mãe, minha saudosa avó Jandira de Souza Torres, era. Sexto, ela não pode ter namorado ninguém na igreja, e minha mãe não tinha namorado ninguém na igreja. Tem mais 4 que nós não lembramos. Meu pai então manda outra carta para o apóstolo e diz: Deus mostrou minha esposa. E relatou tudo o que precisava, e o apóstolo responde a ele, tudo por carta, tá, irmãos? Wilson, marca o casamento daqui 6 meses. Não tem namoro, não tem noivado, não beija, não pega na mão. Meu pai então chama a minha avó, a minha futura mãe, o presbítero que ele morava naquela sala ali, para conversar. E meu pai disse que ele não sabia como iniciava a conversa. E ele então levanta, bate na mesa: moça, olha para mim. Deus me disse que você vai casar comigo. Não vou te beijar, não vou te namorar, não tenho nenhum sentimento por você. Meu pai disse que minha mãe abaixa a cabeça, começa a chorar e fala: Deus já me mostrou que você seria meu esposo. Meu pai olha para a mãe dela, minha futura avó, e diz: Dona Jandira, a senhora concorda com isso? Se é Deus que está fazendo tudo, meu pai é presbítero, senhor testemunho. Daqui 6 meses nós casamos. Marcaram o casamento 6 meses depois, sem beijar, sem abraçar, sem dar as mãos, sem nunca encontrar, sem nunca sair. Meu pai fala para minha mãe: eu não tenho nada, eu vivo na igreja. Quando não durmo na casa do presbítero, eu durmo num banco da igreja. Você quer casar comigo assim mesmo? O resto da minha vida vai ser para ministrar o evangelho. Minha mãe não, Deus me falou. Minha mãe estudava para ser professora, tinha 18 anos. Baixinha como sempre é, cabelo pretinho, muito morena. Hoje ela é muito branca porque ela tem vitiligo. Vitiligo tirou toda a cor da sua pele. Não tem nenhuma melanina, os cabelos ficaram todos brancos. Ela tinge os cabelos para ficar louro. Minha mãe não é daquele jeito, aquilo é doença que teve nela. E aí ela concorda com tudo, meu pai marca. No dia do casamento o apóstolo vem. Esse lugar aqui lotado, o apóstolo fala: tem mais gente lá fora do que aqui dentro. Põe o genuflexório lá fora. Genuflexório é onde os noivos ajoelham, tá? E o apóstolo ministrou o casamento dos meus pais ali na rua. Não teve lua de mel porque meu pai não tinha dinheiro. Ele alugou para morar um apartamento na Avenida 7 de Setembro, esquina com a Rua São Geraldo. Existe até hoje o prédio. O prédio chama-se Balança, mas não cai. Um prédio fininho, alto. Embaixo dele hoje tem uma padaria e na esquina tem uma banca de jornal. Passa lá que você vai ver. Naquela época, aquele prédio era o prédio das prostitutas. Ali era a zona. E foi lá que meu pai foi orar. Aliás, foi morar. Quando termina o casamento, eles vão para a lua de mel. Meu pai chama minha mãe e diz: nós só vamos fazer sexo depois de 3 dias de oração e jejum.
Nós vamos consagrar nosso casamento a Deus. Deus vai me dar 3 filhos. Os 3 vão ser homens e os 3 vão ser pastores. Meu pai casou, teve 3 filhos. Os 3 são homens e os 3 são pastores. Casamento deles fizemos ano passado 50 anos a comemoração de casamento. Como eles começaram o casamento? Orando e jejuando antes do sexo. Os jovens da igreja hoje têm sexo antes do casamento. Você vê na igreja hoje casais casados na igreja com 50 anos de casado, com 40 anos de casado, com 30 anos de casado. Os casamentos não duram isso mais, porque a conquista não é espiritual. A conquista está sendo na força do seu braço. Deus tem uma cidade para entregar para Josué. Só que a cidade está bem fechada. E Deus então fala para Josué: diga ao povo de Israel que marche, porque a conquista não seria na força do braço. A conquista seria uma conquista espiritual. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, ao longo da minha jornada, que a cidade não quer a igreja, que os lugares não querem os crentes. Eles não nos amam, nos toleram. O que está em nós não é o que está neles. O que está neles é o príncipe deste mundo. O que está em nós é o Espírito de Deus. Não há comunhão entre a luz e as trevas. E talvez você não entendeu isso porque você pensa que ser crente é moda, é legal, é gostoso, é bonito. Eu quero dizer para você que ser crente é perigoso nesse mundo que nós vivemos. E quanto mais se aproxima o dia do anticristo se revelar, mais perigoso tornar-se-á ser crente em nossa geração. As empresas não querem crentes. As instituições não querem crentes. As faculdades não querem crentes. Os bairros não querem crentes. As famílias não querem crentes. Porque um crente de verdade incomoda onde entra. Onde a luz entra, as trevas não existem mais. Mas tem muitos crentes na igreja que não entendem isso. Pensem que tudo é normal, tudo é natural, tudo é moderno, tudo é progressista. Eu vou conquistar na força do meu braço. Deus nos dá as coisas, mas o que Ele nos dá está bem fechado. E para nós tomarmos, repita comigo, nós temos que marchar. No Antigo Testamento a marcha era física, militar. Novo Testamento essa marcha é espiritual, porque as armas da nossa milícia são armas espirituais. E você, antes de começar uma empresa, ora e jejua. Antes de casar, ora e jejua. Antes de começar um negócio, ora e jejua. Antes de entrar para uma faculdade, ora e jejua. Antes do primeiro emprego, ora e jejua. Antes de uma entrevista, ora e jejua. Antes de uma promoção, ora e jejua. Eu fui secretário de desenvolvimento social por 27 meses nessa cidade. E nesses 27 meses eu aprendi que eles nos toleram, eles não nos amam. Eles nos toleram, nós não somos bem-vindos. Os pastores em Juiz de Fora se uniram para montar um projeto para um dia a igreja chegar a governar essa cidade no poder executivo. Um dia ter um pastor prefeito nessa cidade. E aí então as igrejas se uniram e foi dada para nós, esse grupo de pastores, um diretório municipal de um partido, na época PRB, Partido da República do Brasil. E aí então o pastor Gilmar era o presidente desse partido, eu era o vice-presidente do partido. Pastor Gilmar representando a Igreja Batista e eu representando a Igreja Casa da Bênção. Quando o Bruno Siqueira vai tentar reeleição em seu primeiro mandato, ele então precisa alinhar tempo de partido, aliás, tempo de televisão. E ele então procura o PRB, porque o PRB tinha 8 segundos no tempo de televisão. E 8 segundos naquela época valia muito na TV. Hoje não vale tanto mais, porque hoje a rede social, a internet, está se tornando mais poderosa que a TV aberta. E então nós sentamos com ele e falamos: podemos dar o apoio, mas o partido quer uma secretaria. E ele diz: não tem problema, qual secretaria vocês escolhem? E diz: não, mas vamos primeiro conversar quem vai ser o secretário. Então o partido reúne, faz uma votação.
E na votação é unânime que quem deveria ser sou eu. Porque entre os pastores eu era o mais novo. Eles falaram: Abraão, você é dinâmico, você fala bem, você tem inteligência, e a gente precisa de alguém que vai peitar as coisas lá. E aí então define o meu nome, nós vamos para outra reunião com o então prefeito Bruno Siqueira, e ele pergunta: quem vai ser o secretário? E indicam: vai ser esse pastor aqui, pastor Abraão. Ele já foi secretário alguma vez? Não. Tem alguma experiência na administração pública? Não. O que ele é? Formado em teologia, com licenciatura curta em filosofia e psicologia. Somente isso? Somente isso. Só para você ter uma ideia, eu até então nunca tinha tido uma carteira profissional de trabalho. Pastor não é empregado, pastor não tem fundo de garantia, pastor não recebe 13º. E ele diz: você tem que tirar a sua carteira profissional, porque você tem que ser nomeado. Eu disse: eu não tenho. Você nunca trabalhou para ninguém? Nunca trabalhei para ninguém. Você trabalha para quem? Pastor trabalha para Deus, Deus é meu patrão. Ele olhou, não sabia que era assim. Então fique sabendo que eles acham que pastor é carreira. Pastor não é carreira, pastor é vocação. E aí então eles tiram a minha carteira. Em um dia tiraram a minha carteira. Vocês acreditam nisso? Tiraram a minha carteira, fizeram minha nomeação. Saiu a primeira página da cidade: pastor comanda a pasta, uma das pastas mais importantes. 42 milhões do orçamento público está nas mãos da igreja agora. E aí começaram as entrevistas, e foi para a primeira audiência pública para resolver o problema de AMAC. E naquela audiência eu tive um comitê de boas-vindas. Vereador do PT, professor Betão, hoje deputado estadual, acho que é estadual mesmo. Ele vai para a tribuna da Câmara de Vereadores e diz: lugar de pastor é na igreja. Eu não sei o que um pastor está fazendo aqui. Eu falei: coitado dele, ele não sabe com quem ele está mexendo. E aí quando foi minha fala, eu vou para a tribuna e me dirijo a todos, depois viro direto para o Betão, assim na minha frente: excelentíssimo vereador Betão, quer dizer para o senhor que o lugar do pastor é onde ele quer estar, e por enquanto eu quero estar aqui, e aqui estou. E quero dizer ao senhor que eu sou pagador de impostos igual ao senhor. O direito que o senhor tem de estar aqui, a Constituição me dá esse mesmo direito. Então a próxima vez não diga isso na minha frente e nem nas minhas costas. Os opositores ao PT bateram palma, aplaudiram, e começou a correr na cidade: esse pastor não é bobo e nem é burro. Meu irmão, eu enfrentei tanta guerra, eu enfrentei tanta batalha, eu enfrentei tanto problema. Quando veio a nova lei federal para haver chamamento público para todos os serviços da assistência, meu irmão, e a AMAC até então era dona de todo o serviço da assistência na cidade, a AMAC perde alguns lotes para a Agra da Igreja Adventista. Ei, meu irmão, eu fui ameaçado de morte. Pagaram uma pessoa para me matar nessa cidade. Minha família teve que ficar reclusa em casa por 10 dias sem sair para lugar nenhum. Eu andava escoltado pela guarda municipal e pela polícia. O motorista ia me buscar na minha casa, tinha que trocar um motorista por dia. Delegado da Polícia Civil fazendo todo o controle do esquema, ia me buscar na minha casa, o carro da polícia na frente, da guarda municipal atrás. Parava ali na Alfo, esquina com Getúlio Vargas, em cima do Banco do Brasil, que é onde é a secretaria. Parava o trânsito, ninguém podia passar na calçada. Eu entrava, já tinha um guarda dentro do elevador, subia só eu e o guarda para o elevador. Eu entrava no meu gabinete, ele ficava do lado de fora armado. O partido contrata 2 seguranças armados para ficarem comigo quando eu não era secretário, quando eu era só como pastor. Teve um dos cultos que o Éder, esposo da Paulinha, viu o segurança sentado aí no meio do povo e viu a pistola dele aqui. Ele chama o pastor e diz: o assassino do pastor está aqui. Está armado. O pastor disse: não, ele não é assassino, esse é o segurança que o partido pagou. Tem 2 seguranças armados em todo o culto aqui com o pastor. Eu aprendi que pastor não é bem-vindo nas repartições públicas, que pastor não é bem-vindo no governo. Peitei muita gente, encarei muita gente. Fizeram o que fizeram porque instituições da igreja começaram a ter participação no serviço da assistência na cidade. Porque nós somos espirituais e o príncipe deste mundo não é nosso parceiro, nem amigo, nem companheiro.
Se o mundo começa a te dar boas-vindas, se as portas começam a se abrir para você, se tudo começa a dar certo, eu quero te dar um alerta: isso não é de Deus. É um sinal que Satanás anda contigo e com ele você anda. A cidade está fechada, nós não podemos entrar. Mesmo que Deus entregue na nossa mão, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que marchar. Por isso, próximo final de semana, nós vamos ter um trabalho aqui nessa igreja de caminhada de oração em volta deste quarteirão, porque Deus já nos deu essa cidade, mas essa cidade está bem fechada e nós vamos ter que fazer o quê? Marchar. Oração e jejum precede nossas conquistas. Vida com Deus, comunhão com Deus, oração e jejum precede nossas vitórias. Enquanto você não aprender a orar, a jejuar, antes de você fazer as suas coisas, você não terá as conquistas que Deus tem para você. Pastor, mas Deus prometeu e eu não vivo. O que está acontecendo? Será que é mentira? Não, não é mentira. Deus não é filho do homem para que minta. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, declara apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Mas pastor, por que isso não acontece na minha vida? Deus já te deu, mas você não toma posse através do mundo espiritual. Você quer fazer as coisas na força do seu braço. E se você é espiritual, as nossas conquistas vão ser espirituais. Hoje, eu fui surpreendido com uma notícia. Quando eu marquei a caminhada de oração, eu não sabia e não li essas reportagens, não me inteirei disso. Uma pessoa hoje no meu carro, pela manhã, quando eu vim para o culto, me disse: pastor, como é que são as coisas? O senhor marcou a caminhada de oração para o mesmo final de semana que vai ter o Miss Gay na cidade. Eu falei assim: eu fiz isso? Semana que vem é Miss Gay? É, pastor, o senhor não sabia não? Eu disse: não. Vim para o culto, entrei no Google e comecei a pesquisar. E não é, irmãos, que sexta, sábado, domingo e segunda nós vamos ter Miss Gay nessa cidade? Então, pelo jeito, já colocaram a foto. Essa é a principal atração do Miss Gay esse final de semana em Juiz de Fora. Isso é um homem, e eu não posso perder a oportunidade. O que nós vamos ver esse final de semana, patrocinado com recurso público, é porque entre muitos tem crentes aqui que votaram numa administração, que isso aí para eles é política pública. Coloca a próxima foto, por favor. A maior semana LGBTQIA+ do Brasil. Essa senhora sentada à esquerda, primeira da esquerda, é Giane Elise. Ela é hoje a secretária municipal da Cultura. Quando eu fui secretário municipal de desenvolvimento social, ela trabalhava comigo. Excelente pessoa. Mas o governo de esquerda que governa essa cidade pela primeira vez tem um projeto: fazer dessa semana a maior semana LGBTQIA+ nessa cidade. Eles não sabem, mas eu sei. Deus entregou essa cidade na nossa mão. Amém. Só que essa cidade está o quê? Fechada, e bem fechada. O que nós temos que fazer? Nós temos que marchar. Mas eu não sabia, irmãos, até hoje, às 7h30 da manhã, que o dia da nossa caminhada de oração em volta desses quarteirões seria, numa agenda espiritual, um dia de batalha nessa cidade. E quando então eu fiz a minha pesquisa hoje, antes do culto, assim que eu cheguei, entrei no Google e comecei a pesquisar, eu então vi essas informações que eu quero passar para os irmãos. Quadragésima edição do Miss Brasil Gay 2022 com Glória Groove. É a foto que apareceu, a primeira foto ali. A festa vai ser feita lá no Terraço, dia 20 de agosto, que é sábado, de 20 horas às 2 da manhã. Classificação 18 anos, gênero não informado, ingressos a partir de R$50. Sendo que nos dias, deixa eu achar,
Na sexta-feira, no domingo e na segunda-feira haverá outras festas na cidade. Nós vamos ter na sexta-feira a Rainbow Fest. Nós vamos ter no domingo mais 3 festas, a Fan House e Stomp, a Rainbow Fest no sábado e a Festa Treta no domingo e na segunda-feira. Essas demais festas que ocorrerão na cidade nessa semana, vai ser vendida a mesa diamante a R$ 2.200, a mesa ouro a R$ 1.350, a mesa prata a R$ 990, a cadeira avulsa por mesa R$ 190 e o camarote open bar que já está esgotado, não há mais ingresso. E o ingresso para a pista de dança inteira é R$ 100 e o ingresso para a pista de dança das festas inteira é R$ 160. Por isso, o que nós vamos ter este final de semana não é legal, não é diferente. O que nós vamos ter esse final de semana é batalha, é guerra. Eu só não sabia que aquela data que eu decidi marcar, já estava decidida essa festa. Então haverá um conflito de mundo espiritual. Nós já temos 155 irmãos inscritos para essas caminhadas de oração. Precisamos de mais 133. Mas aqueles que estarão aqui comigo, estejam aqui para conquistar uma cidade. Cada passo que nós dermos serão passos para marcar um território e decidir uma conquista nesse lugar. Eu quero pedir uma coisa a essa igreja: os irmãos que vão estar conosco neste final de semana, que cada um adquira uma quantidade que for possível para você de azeite. 200 ml, 300 ml, 500 ml, não é barato, então não vou estipular aqui. Veja a sua condição. E durante o período que nós vamos fazer a nossa caminhada, você mesmo vai pegar aquele azeite. Antes da caminhada vai ter meia hora de oração aqui. Naquela meia hora nós vamos consagrar aquele azeite como demarcação de território. E nós vamos andar fazendo esse 8 aqui em volta do quarteirão da igreja. E ao mesmo tempo que caminhamos orando, nós vamos orando e caminhando e derramando azeite em cada lugar desta cidade. E eu já vou avisá-los: muito provavelmente, durante a madrugada, nós vamos nos deparar com pessoas dessa festa passando por aqui. Eles vão se assustar de uma igreja, nesse mesmo final de semana, orando de madrugada enquanto eles estão fazendo suas festas. E sábado para domingo, pode ter certeza que muitos sairão das festas para virem para a feira. Quem vem para o culto de manhã vê que há pessoas que saem da balada e vêm para a feira tomar o caldo de cana e comer o pastel de queijo. E eles vão se deparar conosco. E nós vamos assustá-los. Não são eles quem nos assustarão. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Você que ainda não se inscreveu para essa caminhada, se inscreva. Há ainda 133 vagas que não foram ocupadas. O que eu acho muito interessante é que os filhos das trevas estarão pagando para estarem 3 madrugadas em uma festa. Mas os filhos de Deus vem muita dificuldade para estar em uma madrugada orando sem pagar nada. É por isso que as nossas conquistas ficam tão limitadas, porque o nosso povo está pensando que nossas conquistas acontecem na força do nosso braço. Todos que venceram na Bíblia e no mundo pós Jesus Cristo não venceram pela sua capacidade, mas por causa do poder de Deus, por causa da graça de Deus, por causa da presença do Espírito Santo. Meu irmão, seja mais espiritual. Por causa do meu tempo, eu até passei uma coisa que eu não devia ter passado, mas eu quero recapitular aqui. Quando eu falava sobre a pessoa que o meu pai escolhia para casar, e aí então vocês viram o testemunho que eu contei aqui sobre a carta, do que minha mãe fazia na igreja. Eu vejo muitos jovens hoje, inclusive na escola de pastores, que querem ser pastores e estão namorando, noivando e casando. Eu pergunto para esses jovens: se você é rapaz, a moça que você vai casar, se você é moço, o rapaz que você vai casar, faz o que na igreja? Minha mãe, para casar com um pastor, já era tesoureira,
secretária, líder das mulheres, líder das crianças e profetiza na igreja. Você quer ser um pastor e uma pastora, e quem você está pensando em casar faz o que na igreja? Há pessoas, irmãos, que a única coisa que fazem na igreja é vir a ela, porque eles não servem em nenhum lugar. Eles não fazem nada para Deus. Então eu tenho uma mensagem aqui para cada um que quer ser pastor nessa casa. Seu casamento não abençoa o reino de Deus. Então termine esse namoro, termine esse noivado. E se você quer servir a Deus nesse nível pastoral, vá se casar com quem já serve a Deus na igreja. Todo mundo parabeniza meu pai, respeita meu pai, e não tem nenhum erro nisso. Mas se você não sabe, eu quero te informar um segredo do meu pai. Depois de Deus, o segredo do meu pai chama-se minha mãe. Ela pouco aparece, ela pouco fala, mas ela está nos bastidores como auxiliadora do chamado do meu pai. E isso já dura 52 anos. Você que quer ser pastor, você que quer ser pastora, quem é sua namorada? Quem é seu namorado? Eles fazem o que no reino de Deus? Eles servem onde na igreja? Irmão, não se iluda. Não é na força do seu braço. As nossas conquistas são espirituais. Fique de pé em nome de Jesus. Levante sua mão e diga: Pai, eu preciso entender essas realidades. As minhas conquistas não são na força do meu braço, porque eu não sou só um ser humano, eu sou de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Senhor, as minhas conquistas são espirituais, não são na força do meu braço, pois a tua palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Senhor, e quantas conquistas eu quero ter, mas eu não oro, eu não jejuo, porque eu não interpreto que essas conquistas são espirituais. Senhor, muda isso em mim, me dê a mentalidade, o discernimento que eu preciso ter sobre o mundo espiritual. Esta igreja trabalha no mundo espiritual. Nossas conquistas não são na força do nosso braço, não é na capacidade de pastores, não é na inteligência de líderes, mas é no mover, no agir do seu Espírito. Pai, sexta, sábado e domingo, os que são espirituais estarão caminhando em volta deste quarteirão, fazendo uma demarcação de mundo espiritual. Nós não sabíamos, pelo menos o pastor não sabia, que no mesmo final de semana haveria toda essa festa do LGBTQIA+. Senhor, é guerra, é batalha, luz contra as trevas, santidade contra pecado. Nós fazemos parte dessa batalha. Senhor, nos deu entendimento dessas realidades espirituais na nossa vida, e que no nosso jejum desta terça-feira nós possamos entrar em tua presença e nos preparar para esta batalha. Sexta, sábado e domingo serão madrugadas de guerra, e eu sou soldado, eu estou arregimentado, eu estou alistado, e eu guerrearei com as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Reconhecemos
que o Senhor entregou essa cidade na nossa mão, mas ela está bem fechada, para que nós não entremos nelas. Eles não nos querem nas repartições públicas, nas faculdades, nas empresas, nos lugares de decisão, nos lugares de liderança, Senhor. Mas o Senhor já entregou nas nossas mãos. Nós agora vamos agir, vamos marchar, vamos orar, vamos jejuar, em nome de Jesus. Apresente suas mãos a Deus.